Olá pessoal, graça e paz a todos, sejam super bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje, gente, eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência, né, de um exame de colonoscopia, tá? É um exame que muita gente tem medo de fazer, tá? É um exame que eu vou dizer para vocês o que eu achei aqui no final das contas, mas assim, muito importante, muito necessário de se fazer a partir dos 40 anos, ou se tiver alguns casos na família antes, de algum tipo de câncer, de pólipos no intestino, tá, no reto. Gente, que salva vidas, tá? É um exame que salva as nossas vidas, principalmente quando você diagnostica alguma doença no início, de uma forma precoce, tá? Se você não sabe, o câncer coloretal é o segundo que mais mata as pessoas, e as pessoas não têm noção disso. As pessoas se informam sobre tantas coisas e esquecem de falar. Fala do câncer de mama, de próstata, mas fala de outros que muitas das vezes não tem um sintoma muito específico, tá? Então, assim, você precisa se cuidar. Independente de ter sintomas ou não, gente, eu recomendo a vocês, façam exames. Se você já tá na idade de fazer o seu exame, faça. Eu sei que não é tão fácil de fazer pelo SUS, né? Particular também é um exame um pouco caro, tá? Não é baratinho, eu paguei aí R$ 400 só na anestesia, fazendo o exame no plano, né, tentando depois o reembolso. Então, assim, não é uma coisa muito barata, mas eu acho que a nossa vida vale muito mais do que isso, né? Então, se você pode, gente, faça o sacrifício de fazer esse exame, já deixa esse alerta para vocês. Se cuidem. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar daquilo que Deus deu pra gente. Então, se você tiver qualquer tipo de alerta, né? Sentir alguma coisa fora do seu padrão intestinal, você procura um médico, gente, tá? Eu fiz esse exame porque, eu já vou dizer pra vocês por que eu fiz. Porque eu tava tendo dor de barriga, fora do normal do meu ciclo. Eu vou ao banheiro todos os dias, praticamente, tenho bem regular o meu intestino, mas eu tava tendo um pouco de diarreia. Então, meu alerta para ir fazer o meu exame foi esse e um pouco de perca de peso. Então, tem alguns alertas, gente, coceira no reto, ali embaixo, né? O cocô tá, em vez de era mole, ficou duro, era duro, ficou mole, sangramento nas suas fezes. Então são sintomas, são alertas que você tem que estar, opa, tem alguma que tá piscando aqui, gente. Então eu preciso procurar um médico, eu preciso fazer o exame, tá? Então eu vou dizer pra vocês aqui como foi o exame e o que eu achei no final de tudo isso, né? Pra fazer esse exame, você tem que, claro, né, procurar uma clínica especializada que faça. Não é um exame, gente, é ruim de se fazer, tá? Você vai estar anestesiado, então você não vai sentir porcaria nenhuma, graças a Deus, pelo menos isso. A questão toda desse exame é o preparo do exame, tá? Que realmente é um pouquinho chato, tá? Não é nada impossível de você fazer, tá, gente? Ah, não vou fazer por causa do preparo, que é horrível. Ou não vou fazer por causa do tabu, que alguém vai enfiar um negócio lá no meu firofó. Gente, por favor, pelo amor de Deus, tá? Nós precisamos, Deus deu instrução aos médicos para cuidar da gente. E a gente precisa fazer a nossa parte. Você é homem, pelo amor de Deus, faz esse exame. Você é mulher? Também. Para com isso. Então, o exame é simples. O dia do exame, tá? Então, o preparo que eu vou falar para vocês, depois eu falo no dia, no final de tudo isso, ele começa na antevéspera, 2 dias antes do exame, tá? A clínica onde você vai fazer vai te dar umas orientações quanto ao preparo, porque vai diferenciar um pouquinho algumas coisas, pelo menos a medicação, né? O horário das medicações, de acordo, você vai fazer de manhã ou fazer de tarde, tá? Eu tive que fazer 2 vezes esse exame, né? E depois, se você tiver interesse de saber como se tatua o intestino, me pergunta aí, bota no comentário que eu gravo um vídeo falando de como foi meu exame pra tatuar o meu intestino. E 2 dias antes você começa esse preparo, tá? Com uma dieta que você não pode sair dela, tá? Então você tem que obedecer essa dieta. No café da manhã, desses 2 dias antes, antevéspera do exame, né, você pode comer gelatina, você pode comer biscoito, água e sal, né, torrada, claro que numa quantidade. Se for a torrada são 4, se for biscoito 5, né, pode comer mamão, né, que é uma fruta que o pessoal libera com mel ou sem mel, né, então normalmente você pode comer essas coisas. Tem que ter muito cuidado, não use nada com fibra, tá, gente? Nada, eu vou comer integral que é bom. Não use, não pode usar coisas integrais nesses dias para fazer o exame, tá bom?
Para beber, gente, você pode beber água de coco, suco, tá? Se for suco de fruta, tem que ser coado, não pode ter bagacinho do fruto, tá? Se possível, frutos claros. Eu prefiro, eu assim nem tomei, né? Porque eu fiquei com medo, mas é bom uma limonada, né? Um suquinho de laranja, que são coisas mais claras. Um suco de caju, ótimo, maravilhoso, tá? Para você estar tomando nesse dia. Você pode tomar Gatorade, eu tomei muito Gatorade, gente, comprei um monte de Gatorade. Água de coco também tomei bastante. Água você pode tomar bastante. Chá, tá? Se for um chá claro, então eu tomei chá de camomila, né? Porque são chás um pouco mais claros para você tomar nesse dia, no café da manhã, no café da tarde, tá? É a mesma coisa. O almoço e a janta nesse dia, ela já começa a ficar bem restritiva, e aí você precisa comer. No meu caso, eu comi arroz papado, tem que ser papado, bem cozido, arroz branco, né? Bem cozido, como eu falei, não pode usar integral, essas coisas. Cenoura, batata, abobrinha, chuchu bem cozidinho, então tem que ser muito bem cozido as coisas, tá? Porque tem que dissolver mais rápido, tem que sair do seu intestino depois, né? Então, quanto mais fácil para você, melhor, né? Facilitar a situação. Frango e peixe sem pele e sem gordura, bem cozidos também. Ovo cozido sem a gema, por causa da cor, né? Miojo, você pode comer também bem cozidinho com caldo, porque o caldo vai ajudar na limpeza, né? Vai ajudar na hora de limpar o seu intestino depois, tá bom? Nesse dia, você não pode, gente, a partir daí, ingerir folhas, feijão, frutas, exceto mamão, falei, né? Massas, o pão, macarrão com molho, leite, derivados de leite, você não pode usar nesses dias, tá bom? Nesse dia, você já começa com a medicação, você começa a tomar o Dulcolax às 18 horas. No meu caso, eu tomei às 18 horas porque meu intestino é regular. Se você tiver um intestino preso, que fica mais de 2 dias sem evacuar, você vai ter que tomar 2 de manhã às 10 horas e 2 às 18 horas, né? Que era um recomendado pra gente ali no dia que eu fiz o exame, onde eu fiz o exame, tá bom? Então já começa a limpezinha do seu intestino. Para mim, do Colax, gente, demora muito fazer efeito. Não faz muito efeito, não. Mas algumas pessoas já fazem, né? Na véspera, o café da manhã é a mesma coisa, tá? Aquele café é igualzinho a antivéspera que você vai ter que tomar. O almoço que já vai mudar, que aí o dia vai ficar um pouco mais pesado para você, né? Porque você vai ter que fazer uma sopa rala, e é rala mesmo, gente. E aí você tem que botar carne, né? Ou galinha, eu botei frango, tá? Sem gordura, com chuchu, cenoura, abóbora, abobrinha. Isso que você pode usar. Nesse dia já não pode usar batata, no outro dia você podia fazer uma comidinha, comer chuchu, abóbora, essas coisas assim com batata. Nesse dia não pode comer batata. E aí você vai, gente, faz aquela sopa, né? Que é tipo uma sopa, você vai cozinhar, eu cozinhei tudo junto, tipo a canja, né? Que eu fiz. Aí fiz aquela canja, como se fosse. E você tem que bater aquele negócio e depois coar. O problema é coar, gente, porque fica uma água com sabor, assim, saborizada. Porque pra mim foi o mais difícil, tomar aquela sopa. No almoço eu até consegui comer melhor, mas na janta, gente, porque é o almoço e a janta, isso aí. Eu não consegui, não tava entrando, tava me dando enjoo, eu tava ficando enjoada por causa dessa água de sopa rala, porque tem que ser coada pra não ficar fibras dentro do seu intestino, tá bom? Aí nesse dia eu tive que tomar outro Dulcolax às 18 horas, tá? Mas como eu falei, né, eu tive que tomar 2 Dulcolax já nesse dia, porque nesse dia foi antivéspera, né, foi a véspera. E se você tiver intestino preso, 2, 10 horas da manhã e 2 às 18 horas. Nessa véspera, você já começa a tomar o domperidona ou Plasil, esses remédios de enjoo, né? Bromoprida, eu tomei bromoprida na primeira vez. Você toma às 21 horas, você já toma essa medicação antes de fazer o uso do laxante. Eu tomei um pouco antes para começar a fazer efeito, porque o laxante, ele te dá um pouco de náusea no final, tá? Ele é doce, né? Um pouco doce, e você tem que pegar, no meu caso eu comprei o Movelax, você pode tomar o Peglax, se você não achar o Movelax, e aí você dissolve todos os envelopes em 2 litros de água. Então é muita quantidade. Você tem que tomar, a partir do horário que a clínica me indicou, eu tive que tomar um copo de 10 em 10 minutos. Então, assim, é muita quantidade de líquido que você tomar em muito pouco tempo. É um negócio doce. Eu te recomendo botar com uma água fria. Na segunda vez que eu fiz o exame, eu usei água fria, porque na água temperatura ambiente, gente, dá uma eca, você fica enjoado. No final começa a dar um pouco de ânsia de vômito, tá? Então eu sentia assim, eu ia pra fora, respirava fundo e talvez tapava o nariz para engolir, porque eu já não gosto de doce, né? Então pra mim fica mais difícil, foi mais difícil essa parte, tá?
Aí quando você faz de tarde, no caso de você fazer de manhã o exame, você toma logo os 2 litros de noite. Mas no caso, quando eu fiz de tarde, que eu fiz uma vez de manhã e uma outra de tarde, eu tomei 1,5 litro à noite e o restante de manhã. Não, tomei meio litro de. Perdão. Tomei meio litro de noite e o restante de manhã no horário previsto por eles, tá? Porque tem um horário específico, eu não vou dar horário para vocês, que vai ser de acordo com o horário que você vai fazer o seu exame, tá? É importante a gente saber que aí depois que você faz isso, né, no dia que você vai fazer o exame, se você for fazer o exame de tarde, você vai ter direito a tomar um café da manhã cedo, né? São 8 horas antes, você tem que ter, começa a entrar em jejum, então você toma um café, ele dá uma senhazinha bem básica, né, de um biscoitinho, um chazinho, coisa bem simples para você não ficar realmente com o intestino limpo, né? Você também faz uso nesses dias da medicação do Movelax, você coloca 60 gotas de simeticona, né, para você soltar os gases também, porque na hora do exame também eles, né, acho que injetam uns gases dentro de você que depois fica meio complicado, né, dependendo da pessoa. Então também usamos simeticona para soltar os gases também. É importante, gente, que você perceba que daqui a pouco que você começou a tomar esse Movelax, gente, vai dar aquela vontade de sair aquela água, né? E aí eles dizem pra você evitar papel higiênico, porque você vai ficar limpando várias vezes, você pode acabar machucando o seu ânus, né? Mas, gente, não dava tempo de ficar lavando, não, sinceramente, porque eu já saía do vaso, quando eu acabava, eu já voltava de novo. Então eu ia ficar dentro do banheiro, no chuveiro direto, porque tava meio complicado ali a situação. Eu acabei usando papel higiênico mesmo, mas assim, você vai várias vezes e começa a vir aquele efeito mesmo de água, vai saindo aquela água de dentro de você, mas é normal, tem que sair aquela água mesmo, né? Tem que ficar numa coloração de urina, né? Então tem que ficar muito clarinho as suas fezes ali, sai clara, 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 clara. Então por isso que você não pode comer determinadas coisas também para facilitar nesse processo, né? É bem interessante você ter cuidado, tomar as medicações do dia anterior, tá? Você pode tomar. No dia do exame, o de pressão você pode tomar, né? Porque vai que tua pressão sobe, a minha deu uma subidinha, né? Porque sabe como é que é? Emocional, o coração fica assim, né? Então, mas com um pouquinho de água você engole só o seu comprimido, tá? Não tome de diabetes, toma só depois do exame se precisar. E antes de você sair de casa, você toma 60 gotas de simeticona, né, com 50 ml, assim, bem pouquinho de água, para não poder ter muito líquido dentro de você. Porque na verdade você tem que ter um jejum de 8 horas e você pode beber água até 3 horas antes do exame. Depois disso você não pode fazer uso de água. E aí você vai na coragem, né? Eu, gente, cagona do jeito que eu sou, de medo, tá, gente? Eu arrumei uma fralda, porque eu fiquei com medo, eu ia pra longe de onde eu moro, né? O caminho era longo, e eu falei, gente, vai que quer sair alguma coisa desse meio de caminho, não acho um banheiro, o que que eu faço? Pra não passar vergonha, eu botei uma fraldinha, gente, mas se você não quiser, é contigo mesmo, né? E fui, né, fazer o meu exame, chegando lá, né, você... Ele pergunta essas coisas, você preenche uma ficha lá com vários dados, né? Se você tem que ir com acompanhante, não pode sozinho, porque você vai ser sedado. Então tem que ter alguém, não pode dirigir nesse dia, não pode vir de moto, não pode nada disso. A gente não pode tomar decisão importante naquele dia, tem que ficar sem trabalhar naquele dia, tá? Então marca tudo certinho pro dia que você vai fazer seu exame, tá? E aí, gente, chegando lá, eu preenchi aquelas fichas todas com um monte de coisa que se pergunta. E me chamaram aí, eu tinha que tirar tudo, aliança, tinha que tirar anel. Eu prefiro ir sem pintar as unhas, porque se tiver algum ficando roxo, alguma coisa, eles conseguem ver. E aí você tira a roupa toda, tá? Eu tô dando todos os detalhes do que eu fiz, gente. Eu não sei aonde você vai fazer, vou te dar as mesmas orientações, tá? Eu tô dando a minha experiência de exame. E aí eu fui, aí mandaram tirar a roupa, né? Perguntaram se eu tinha bebido água, aquele negócio todo, porque você não pode, né? Então tem que seguir certinho tudo aquilo que foi mandado. Pergunto em relação às suas fezes, estão saindo com de xixi, né? Como é que tá? Pra ver se tem resíduo, né? E tem alguns lugares que não vão fazer uma limpeza na hora lá, não vão fazer nada. Então, se não tiver limpo, de repente vai ter que repetir um exame, então aí não vale a pena. E aí você tira a sua roupa toda, você deita na cama e eles colocam, gente, eu fiz um lugar maravilhoso, sabe, agradeço muito a Deus, eles veem a sua pressão, eles me colocaram num soro, né, porque você fica um pouco desidratado, viram minha pressão, né, viram como é que eu tava direitinho ali, botam uns negócios nas suas costas, né, botam preso ali, acho que é para controlar a respiração, botam uma máscara de oxigênio em você, tudo organizadinho, tudo direitinho, né? E aí manda você deitar de ladinho, como se estivesse com frio, assim, com as perninhas encolhidas, pra posição ali do exame, né, gente? E vai, usa uma roupinha, né? Aqueles
jalequinho com as coisinhas que eles botam, aquelas capinhas que não servem para tampar muita coisa, mas a gente usa aquilo aberto para trás, é claro, né? E aí, gente, a médica falou pra mim assim: calma, fica calma, daqui a pouco eu tô te acordando, pensa em coisa boa. E aí, gente, daqui a pouco eu tava acordando mesmo, né? Primeira vez eu não sei nem como é que botaram a minha roupa, quando eu vi eu já tava acordada, já tava lá meu marido do meu lado, e tava eu em pé. Na segunda vez eu já acordei um pouco mais, antes um pouco do processo, eu já vi alguém botando alguma roupa em mim, ajudando a pessoa a botar alguma roupa, que eu não lembro que roupa que era, mas botaram, me ajudaram a colocar alguma roupa lá e eu fui andando, né? É bom você ir de vestido, gente, se for mulher, uma roupa de fácil, né? A pessoa coloca em você de forma fácil, não é complicar não, um sapato baixo, porque você vai estar sedado, vai que você tomba e cai, então é bom usar um sapato baixo de chinelo, uma coisa assim mais fácil de se usar, tá bom? E aí na hora eles te dão um exame, né? Não te dão uma biópsia, porque no caso tem que fazer a biópsia, acho que é alguma coisa, né? Faz as biópsias, se caso precisar, mas te dão um exame na hora, com as imagens do que viram, né? Como é que tava, tem o intestino, eles falam tudo direitinho pra você, te dão toda a assistência logo assim que termina o exame. Você vai sair de lá um pouco sonolenta, onde eu fiz, eles me deram um lanchinho, né? Tinha direito a um suquinho e, não, acho que um mate, também um mate e uns pãozinhos de queijo. Você come, se possível, gente, uma coisa mais leve, né, no começo, naquele dia que você estava com o intestino, né, tudo limpo, então eu não recomendo você comer nada pesado, não, nem gorduroso, essas coisas não. Comi coisas leves, biscoitinho de maisena, polvilho, essas coisas assim que eu comi, e você fica um pouquinho sonolento só, tá? Nada demais, eu não senti nada nessa primeira vez, na segunda eu senti um pouquinho de cólica, mas aí eu tomei Buscopan Plus, composto, né? Pra dar uma melhorada naquela cólica que eu tive, mas nada demais, às vezes um pouco de gases que você tem, aí às vezes você toma a semeticona, tá? Mas eu recomendo a vocês, gente, faça o seu exame. Se cuide, mulher de Deus, homem de Deus, se cuida, gente. Se o médico mandou você fazer, você sentiu no seu coração, você pesquisou, viu algum sintoma aí que meio estranho, que não tá muito normal, o nosso corpo ele dá sinal, gente, de um monte de coisa. E a gente às vezes ignora, a gente apressa a correria do dia a dia, a gente não dá muita atenção. Mas eu falo pra você, dê atenção ao seu corpo. Escute o que o seu corpo tá falando pra você, tá? E faça o exame, não é nada demais, depois passa tudo e você tá bem da vida, tá? No outro dia você já tá bem, já pode trabalhar, já faz tudo normal, sem preocupação, não sente nada no fiofó, não fica doendo, não fica ardendo. O meu não senti nada, pelo menos eu não senti nada, tá, gente? E ficou tudo tranquilo, tá bom? Eu vou deixar pra vocês, como eu sempre faço, uma porção da palavra de Deus no final, eu sempre deixo uma mensagem da palavra do Senhor para os nossos corações e hoje não vai ser diferente, tá? Então, eu vou deixar para vocês agora uma porção dessa bendita palavra de Deus. Bem, o texto que eu vou deixar para vocês se encontra em Mateus 26, 39, diz assim: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sabe, gente, e às vezes a doença, ela vem, né? Às vezes situações difíceis, elas vêm na nossa vida. E o que nós falamos, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. De não precisar fazer esse exame, de não precisar, às vezes, fazer uma cirurgia, de passar por alguns problemas da vida que cada um de nós passamos, né? Nós pedimos, Senhor, se for possível, mas que a tua vontade ela seja feita. Sabe, existem momentos da vida da gente que, apesar de difíceis, eles vêm para nos lapidar, para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer pessoas melhores, para nos ensinar a ser mais solidários, a cuidar mais da gente, a cuidar mais da família, a depender mais de Deus, a viver milagres, a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então entenda que se precisar fazer, faz, gente. Se precisar, faça. Crendo, Senhor, se for possível, que eu não precisa fazer. Se for possível, Senhor, que não dê nada, mas que a tua vontade seja sempre prevalecendo na nossa vida, seja sempre feita na minha vida. E que o melhor de Deus sempre aconteça na minha vida, na sua. Creia, gente, que Deus está no controle de todas as coisas. Ouça a voz de Deus. Estou falando, gente, tá? A vozinha está falando, faz. Ouça a voz do Senhor, do Espírito Santo no seu ouvido. Cuide-se, como eu falei mais uma vez, e obedeça ao Senhor e ore como Jesus orou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita
seja feita como eu quero, minha vontade, mas como tu queres. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo aí, gente. Inscreva-se, ativa o sininho de notificações dos novos vídeos. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Beijoca!